Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas seremos transformados. Olá, queridos. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre. Seja bem-vindo ao canal. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e me ajude a divulgar o Evangelho genuíno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje, mais precisamente, o pastor Juliano Fraga. Ele vai te explicar detalhadamente com relação à morte. Ele vai te explicar e você vai entender de uma vez por todas o que acontece quando morremos. Então, preste bem atenção e você vai ficar sabendo, conhecendo o que realmente acontece depois que nós morremos, tá bom? E você vai gostar. Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre morte. O que é a morte? A Bíblia tem muito a falar sobre morte, porém, pouco a revelar sobre a vida após a morte. No Antigo Testamento, nós encontramos declarações sobre a brevidade e fragilidade da vida. Jó, em aflição, ele chegou a dizer dessa forma: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó, capítulo de número 7, do versículo 6 e 7. O salmista também chegou a dizer: porque o homem são seus dias, como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmo 103, do versículo 15 e 16. A morte foi o resultado do pecado de nossos pais. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nas Escrituras encontramos 3 tipos de morte. Vale a pena guardar: morte física, morte espiritual e a segunda morte, que é conhecida como a morte eterna. A morte física e a morte espiritual, estas duas primeiras, são consequências diretas do pecado de Adão, pois todos pecaram. Só que essa última, que é o dano da segunda morte, ou a morte eterna, ela já passa a ser uma opção, pois Deus providenciou um meio pela qual o homem pudesse passar da morte para a vida, como está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso está inserido em João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Guarde bem, a morte física e a morte espiritual, todos vamos passar por ela, exceto quando a igreja for arrebatada. Aqueles que não conheceram a morte vão subir para o arrebatamento. Mas já o dano da segunda morte, ela é uma opção, porque Jesus proveu um meio de escapar dela. Para o cristão, a morte, ela determina sua entrada no paraíso, na presença de Jesus Cristo. Aí vem a pergunta: e o ímpio? A morte para o incrédulo, para o ímpio, é a sua entrada para o Hades. A morte física, ela não determina o fim da existência, mas ela apenas estabelece uma mudança de estado do material para o espiritual. Vamos explicar cada uma. Por exemplo, a morte física. O que vem a ser a morte física? A morte física, ela ocorre quando a alma se separa do corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, Paulo vai falar acerca do homem e sua tricotomia. Ele diz que o homem deve santificar em tudo: espírito, alma e corpo. O que vem a ser a morte física? É quando a alma que está neste corpo se separa, ao mesmo tempo em que sucede a transição do mundo visível para o invisível,
Para alguns grupos religiosos, essa morte física é o fim de todas as coisas, não existindo nada mais depois desse evento. Mas nós sabemos que não, e nós vamos explicar isso logo após. Temos também a segunda morte, a morte espiritual. Esse tipo de morte é experimentada em vida. Como assim? Eu explico. Isso acontece porque essa morte significa a separação espiritual de Deus. Quando aconteceu? Deus disse para Adão: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. Só que Adão não morreu imediatamente fisicamente. Ele só foi morrer fisicamente com 930 anos. A morte em que Deus estava falando ali era a morte espiritual, a perca da comunhão para com Deus. Sim, a Bíblia considera a pessoa sem Deus morta espiritualmente. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Vós estáis mortos em delitos, em ofensas e pecados. A consequência direta do pecado de Adão foi a morte espiritual. Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, versículo de número 1 vai dizer: conheço as tuas obras, tem nome de que vive, mas está morto. Que morte é essa? É uma morte espiritual. Temos também a morte eterna, chamada por alguns como morte final. Ela também significa uma separação espiritual de Deus, mas dessa vez é uma separação eterna. Os que passarem por essa morte, que também é chamada de segunda morte, terão como destino final o local de tormento eterno, comumente chamado pela Bíblia como inferno e lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados dentro desse lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. João vai dizer isso em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14. Então vamos lá, recapitulando. O que é a morte física? É quando há separação da alma para com o corpo. E a morte espiritual? Todos nascem mortos espiritualmente. Por causa de Adão, nós já nascemos em pecado, o pecado original, e nós já nascemos sem comunhão com Deus. O que nós devemos fazer, então, para restabelecer essa comunhão para com Deus? Quando confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele passa a habitar no espírito humano. Acontece aquilo que nós conhecemos como o novo nascimento. Vamos falar acerca do estado intermediário. O que vem a ser o estado intermediário? É o período que transcorre entre a morte e a ressurreição. Mas para falar acerca do estado intermediário, nós precisamos conhecer 4 palavrinhas que são essenciais. São elas: Sheol, Hades, Guiena e Tártaro. A palavra Sheol, ela está no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. Já a palavra Hades, Guiena e Tártaro aparecem no Novo Testamento. Essa palavra Sheol, que está em Salmos 16, versículo de número 10, ela ocorre 65 vezes no período veterotestamentário. O salmista diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aonde aparece aí inferno, no período veterotestamentário dos Salmos, é Sheol. Só que este mesmo versículo aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Só que na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, ele usa inferno. Só que no grego é Hades, que nada tem a ver com inferno. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Em Salmos 16, versículo de número 10, este mesmo versículo ele é usado em Atos dos Apóstolos 2:27. Só que os adventistas do sétimo dia, os kardecistas e também os testemunhas de Jeová, eles usam a palavra Sheol dizendo que a mesma significa sepultura. Nada tem a ver Sheol com sepultura. Até mesmo porque, quando é usada a palavra sepultura no hebraico, usa-se a palavra Keber. E no Novo Testamento, para sepultura, não se usa Hades, e sim se usa Menemeion. Sheol tem a mesma semelhança que a palavra Hades, que nada tem a ver com sepultura, e sim significa um estado intermediário.
A palavra Hades, ela aparece no Novo Testamento por 10 vezes, enquanto a palavra Sheol aparece no período veterotestamentário por 65 vezes. Tanto a palavra Sheol quanto o Hades nada tem a ver com sepultura. A outra palavrinha conhecida que nós precisamos conhecer é Geena. Essa palavra aparece em Marcos, capítulo de número 9. Diz assim: "E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no lago de fogo, no fogo do inferno." Essa palavra inferno que aparece em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 47, é Geena. E o que vem a ser a palavra Geena? Geena não significa inferno, Geena significa lago de fogo. A outra palavrinha que aparece é Tártaro. Ela aparece uma única vez, enquanto a palavra Geena ocorre 12 vezes no Novo Testamento. O que vem a ser a palavra Tártaro? Vamos ler o texto? Se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. "Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado", na nossa tradução, erroneamente aparece inferno, aí é Tártaro, "os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo." E o que vem a ser a palavra Tártaro? Significa no dicionário Strong, dicionário grego, como um lugar de abismo. O Tártaro é um lugar de abismo. Vamos recapitular. Sheol nada a ver tem com sepultura. Tem a mesma semelhança com a palavra Hades no Novo Testamento, e Hades significa um lugar, um estado intermediário. A palavra Geena significa lago de fogo e a palavra Tártaro significa abismo. Vamos explicar uma coisa. A pergunta que sempre é feita em seminários escatológicos: para onde vão as almas dos justos e dos ímpios? Nós temos um texto para explicar isso, mas vamos por parte. Para onde vão as almas dos ímpios e dos justos? Vamos começar pelos justos. A alma dos justos após a morte, quando há separação da alma para com o corpo, essa alma em consciência, ela vai ou iria até a cruz de Cristo, de Adão até a cruz, para um lugar chamado Seio de Abraão. Todas as almas dos justos, de Adão até a cruz do Calvário, iriam para um lugar chamado Seio de Abraão, um lugar de regozijo, um lugar aonde eles estavam todos em segurança. Existia um outro lugar, que é para onde vão as almas dos ímpios. Este lugar se chama lugar de tormento, o Hades. O que separa o Seio de Abraão do Hades? O abismo, chamado de Tártaro. Geograficamente, como que é esse lugar? No Seio de Abraão, as almas dos justos iriam para lá, aqueles que aguardavam a expectativa pela fé da vinda do Messias. Já os ímpios, eles vão para o lugar de tormento, onde são atormentados. E o que divide esses dois lugares é um grande abismo, que nós já conhecemos, esse lugar no grego que se chama Tártaro. Quando na cruz do Calvário, Jesus Cristo disse para aquele malfeitor: na verdade, eu te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso, isso significa que quando aquele malfeitor morre na cruz, o corpo dele fica na cruz, a alma dele sairia dali. Se ele não se arrepende, dizendo, lembra-te de mim, no original, quando vieres do teu reino, a alma dele iria diretamente para um lugar de tormento, ser atormentada. Só que naquele momento a morte vem fazer a autópsia da alma. E quando Paulo estava em Roma, ele percebeu que se existia uma cadeira ou uma mesa em Roma e tivesse um selo sobre aquele móvel, aquele selo simbolizava: este patrimônio pertence a Roma, não toque. Paulo teve uma revelação do Espírito Santo e escreveu aos Coríntios e também aos Efésios: o selo do Espírito Santo é a garantia e a certeza que nós somos propriedades exclusivas de Jesus Cristo. Quando a morte foi tocar na alma do malfeitor e levar para o lugar de tormento,
havia um selo ali do Espírito. E este selo mandava uma mensagem: propriedade exclusiva de Jesus Cristo, não toque. A alma daquele malfeitor, arrependido, foi direto para o seio de Abraão. Jesus Cristo, quando está na cruz, e das 7 palavras que ele disse na cruz, quando ele entrega o Pai, o Espírito, que é a última palavra que ele diz, o corpo de Jesus está na cruz. A sua alma desce às partes baixas da terra. Pedro vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisão. A palavra pregou tem trazido muita confusão em nossos dias. Ele não pregou de caráter evangelístico. A palavra pregou no grego significa querisso. Qual é o sentido dessa palavra? Anunciou. Jesus Cristo desce às partes baixas da terra e anunciou aos espíritos em prisão a sua vitória. Quem estava no abismo, no Tártaro? Os espíritos, demônios, anjos caídos que não guardaram seu principado. Então vem uma pergunta: todos estão presos? Não, somente uma parte deles estão presa. A outra parte está solta também com Satanás. Neste momento, Jesus Cristo anuncia a vitória. Ele vai até o seio de Abraão, pega cativo o cativeiro do seio de Abraão e ele leva diretamente ao terceiro céu. Este mesmo terceiro céu foi aonde o apóstolo Paulo diz ter ido, quando ele escreve a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 12. Vem uma pergunta, professor: quem morre neste momento em Cristo Jesus, para onde a alma dele vai? Vai para o lugar de tormento, para o seio de Abraão, ou vai para o paraíso? De Adão até a cruz do Calvário, todos os justos que morriam ficavam no seio de Abraão. Mas quando Jesus Cristo, ele entrega ao Pai o Espírito, ele desce às partes baixas da terra, pega as almas que estavam no seio de Abraão dos justos e leva para o paraíso. E a alma dos ímpios, para onde elas vão? De Adão até os dias de hoje e até o final do milênio da batalha de Gog e Magog, todas as almas daqueles que partiram ou que partem sem Jesus Cristo vão direto para um lugar de tormento, aonde elas ficam sendo atormentadas. Nós temos um texto que explica bem isso, o estado intermediário. Muitos vão chamar esse texto de parábola. Até entendo, porque em Lucas 16, do versículo 20 em diante, na epígrafe ou no prólogo de nossas Bíblias está escrito a parábola do rico e do Lázaro. Nós temos 3 argumentos para defender que isto não é uma parábola. Primeiro, a Bíblia só foi dividida em capítulos porque no original, nos autógrafos, ela não era dividida em capítulos. Essa divisão ocorreu no ano de 1245 por um cardeal chamado Hugo Sancher. Primeiro ponto, foi o homem que colocou lá em cima parábola. Segundo, em nenhuma outra parábola que Jesus conta, ele fala acerca de nomes próprios, como nesta, ele fala acerca do Lázaro e também de Abraão. Terceiro ponto que nós devemos defender, porque não é uma parábola, é porque no grego, no original, no versículo de número 20, começa dessa forma: e havia de fato. Nós temos 3 bases para defender que não é uma parábola. Mas se você queira acreditar que sim, não tem problema. Aliás, a parábola é uma verdade que Jesus conta contextualizando com alguma figura ou algum conto. Vamos lá. Versículo de número 20 do capítulo de número 16. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ponto. Observamos que o mendigo justo foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No versículo de número 23 aparece no inferno, no original é no Hades, estando em tormentos. A primeira pergunta: se ele está em tormentos, ele tinha consciência ou não? Tanto o ímpio quanto o justo
quando vão para o paraíso ou para o lugar de tormento, eles estão em consciência. Ora, será que ele estaria em um lugar de tormento sendo atormentado por aquilo que ele não sabe? Parece meio ilógico. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Do lugar de tormento, ele conseguiu enxergar e reconhecer Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O lugar de tormento é um lugar de tormento e de chamas e também de consciência, onde estão os ímpios. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Observe que Abraão disse para o rico: lembra-te a consciência. E além de tudo, versículo 26, está posto um grande abismo entre nós e vós. Este abismo é o Tártaro, que dividia o seio de Abraão do lugar de tormento. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Vale a pena comentar isso. Ele lembrava que tinha 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Guarda isso que eu tenho para te dizer, aproveitando esse gancho. Isso aqui já é um ponto para que Allan Kardec nunca defenda a volta de espíritos para conversar com homens em vida. Até mesmo porque está bem claro no texto que só pode voltar se for através da ressurreição. Surge uma outra pergunta agora: existe consciência após a morte? Este texto ficou bem claro que existe consciência após a morte, que os ímpios estão em um lugar de tormento e que os justos estão em regozijo no seio de Abraão, isso de Adão até a cruz. Já sabemos que quando Jesus Cristo ele desce às partes baixas da terra, ele pega o seio de Abraão e leva ao paraíso, que é o terceiro céu, aonde ele prometeu isso para o malfeitor que estava na cruz. Vamos responder essa pergunta: existe consciência após a morte? Vamos responder essa pergunta com alguns versículos bíblicos. O primeiro deles é: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Este é um período tribulacional dentro da escatologia. Só que nós observamos que são as almas que estão debaixo do altar, clamando por justiça, porque foram injustiçados na terra. Existe consciência após a morte. As almas que estão tanto no lugar de tormento ou debaixo do altar, no paraíso, essas almas têm consciência do que ocorrera e de onde estão. Outro versículo que nós temos é o versículo de número 8 de 2 Coríntios, no capítulo de número 5. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Por que Paulo queria tanto deixar este corpo para habitar com o Senhor? Se não houvesse consciência após a morte, por que Paulo desejaria tanto habitar com o Senhor? Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 43, Jesus disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Carta do apóstolo Paulo também aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 22 e 23. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para Paulo, ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque era melhor, claro, em consciência. Também Mateus capítulo de número 8, versículo de número 11 diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Para a pergunta que existe dentro da escatologia, existe consciência após a morte? Ficou bem claro que existe. E nós bem sabemos agora para onde vão as almas dos justos e dos ímpios. Recapitulando, os justos, quando morrem em Cristo Jesus, vão diretamente para o terceiro céu, para o paraíso, e os ímpios para um lugar de tormento em chamas, sendo atormentado para todo sempre. Bem, meu querido, minha querida, você viu aí essa bela explicação do pastor Juliano Fraga. O link na descrição, tá bom? E eu queria chamar a tua atenção nesse momento a você que ainda não aceitou, o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que não aceitou Jesus e quer aceitar o Senhor Jesus? Depois desta bela explicação que o pastor Juliano Fraga deu, nós sempre estamos falando de salvação, nós fazemos orações a Deus. É claro, nós estamos vivendo nesse mundo, nós temos as nossas necessidades físicas, mas também temos a espiritual. A espiritual que nós entendemos é buscar ao Senhor, é preparar a nossa vida, o nosso coração, é limpar o nosso coração, deixar as coisas ruins, deixar o pecado, deixar a imoralidade, a lascívia, a mentira, a prostituição, todo e qualquer tipo de mal, a avareza, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós procuramos deixar de lado para seguir o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, que está voltando, né? Eu queria terminar esse vídeo com uma palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50 até 58, que diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Você está entendendo? Carne nem sangue vai herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós temos que viver em espírito, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo misericórdia a Deus, para que Deus possa nos perdoar, nos abençoar. E quando chegar o dia, o nosso dia, seja do arrebatamento, que nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, ou se nós morrermos antes, que possamos encontrar com o nosso Senhor, que possamos encontrar com o nosso Salvador. E saiba, você vai ter consciência de tudo. Assim como aquele rico tinha consciência
e falou para o pai Abraão, para ele ressuscitar alguém, mandar lá falar com os 5 irmãos dele. Olha só a preocupação dele. Meu amigo, você tinha que se preocupar muito agora, enquanto está vivo, e aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para que a condenação eterna não aconteça na tua vida. 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que maravilha é a palavra de Deus! Boa é a palavra de Deus. Dia a dia ela se renova. E quanto mais eu leio esta palavra, eu entendo o amor que Deus teve por nós em dar o seu Filho para morrer por mim, para morrer por você. E às vezes você não faz caso, meu irmão. Às vezes alguns escarnecem. Não faça isso. Não escarneça da palavra de Deus. Porque quando vier a ira de Deus, misericórdia. Mas aceite o Senhor Jesus Cristo. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Uau, aleluia, glória a Deus! Não é uma maravilha? O teu corpo, ele vai, né? É necessário que este corpo corruptível, doente, sujeito a doenças, a enfermidades, né, se revista da incorruptibilidade, palavra difícil de falar, né? E que o corpo mortal se revista de imortalidade, imortalidade, imortalidade. Você vai ser imortal. Você está entendendo? Reflita sobre isso. Você vai ser um homem, uma mulher imortal. Saiu aqui, peraí. Você vai ver, você vai ser... Saiu aqui, desculpa, deixa eu voltar lá. Você vai ser um homem ou uma mulher imortal. Porque quando nós aceitamos, quando nós passamos a viver nos relacionando com Deus, fazendo a nossa oração, lendo a palavra de Deus, falando com o Senhor. Agora de manhã estava falando que a Bíblia ela fechada é Deus presente. Eu repito novamente, a Bíblia fechada é Deus presente, mas ela aberta, meu irmão, é Deus falando com a gente. Não deixe somente a sua Bíblia aberta e não pegue a palavra de Deus para você ter o conhecimento.
Porque o povo perece, o povo morre por falta de conhecimento. Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento é esse, que você vai ser um homem imortal, uma mulher imortal. Não vai ter mais corrupção na tua vida. Porque o sangue nem carne herdam o reino de Deus. O teu corpo vai ser transformado. O nosso corpo vai ser transformado. E o que você está esperando para aceitar Jesus, meu amigo? O que está faltando? – 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 56. Então larga o pecado, deixe o pecado, se distancie do pecado, peça perdão, arrependa-te de todos os males que você fez, de todos os erros, e aceite o Senhor na tua vida. Aproveita esta oportunidade, escreva nos comentários: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, como o Salvador da minha vida. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma maravilha? Deus nos dá a vitória por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E 58, para finalizar: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Isso falando para os que pregam o Evangelho, para os que anunciam o Evangelho. E eu fico feliz, porque na humildade, na simplicidade que nós aqui falamos, você vê, eu peguei uma pequena parte do vídeo do pastor Juliano Fraga, coloquei, porque ele explica detalhadamente sobre a morte. Ele fala qual é o destino, e eu confirmo aqui em Coríntios 15, você lê tudo. Se você lê tudo, você vai ver. Melhor ainda. Então, meu irmão, eu quero chamar a tua atenção. Aceite o Senhor. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da tua vida. Escreva o seu nome para que no próximo vídeo eu dê glória a Deus. Eu fale do teu nome: olha, tal pessoa aceitou Jesus, porque tem que ser publicamente. Então aceite o Senhor. Aceite Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, como teu Senhor e Salvador. Tem alguém que aceita? Então escreva teu nome. Curva a sua cabeça. Escreva teu nome nos comentários, por favor. Porque Jesus te ama e Ele quer e vai te salvar. Você o aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, neste momento, feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para essas pessoas
que aceitaram o Senhor neste momento e que vão colocar o nome nos comentários, ser com eles. Perdoe neste momento todos os pecados, todos os erros, todas as falhas, e que esta pessoa venha nascer de novo. Que esta pessoa, meu Pai, seja uma nova criatura, principalmente depois que for às águas. Meu Deus do céu, neste momento Ele te aceita, ela te aceita como Senhor e como seu Salvador. E eu oro por eles. Eu oro, peço ao Senhor, imploro, guarda a vida deles. Guarda o coração, a mente, o subconsciente. Sê com eles em todos os momentos de sua vida, para que permaneçam firmes até o dia do seu chamado, ó meu Deus do céu. Tu és o Deus vivo e Tu és o Deus que fala para nós irmos e pregar o Evangelho a toda criatura. Confirma, Senhor. Confirma a Tua palavra, confirma a mensagem que nós pregamos neste canal e abençoa este homem e consagra este homem, consagra esta mulher, este senhor, esta senhora. Recebe-o e que os Teus céus, Senhor, tenham festa neste momento, porque mais uma pessoa ou centenas de milhares de pessoas acabam de Te aceitar e vão louvar a partir de hoje o Teu nome, vão ler a Tua palavra para conhecer mais do Senhor. Meu Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, glórias e graças nós Te damos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a ressurreição e a vida. E o Senhor diz: aquele que estiver morto, ainda que esteja morto, viverá, porque creu no Senhor, porque aceitou o Senhor e está contigo, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de todos os irmãos, por esse vídeo. Muito obrigado. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Graças a Deus, nós oramos pela sua vida, pedimos pela sua vida e permaneça firme. Procure uma igreja, né? Eu sou da Assembleia de Deus, mas você procure a igreja que você acha melhor e se apresente lá ao pastor e fale que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai te orientar da melhor maneira possível. Fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Graças a Deus.